vamos dar continuidade aqui à gravação das questões do concurso do Banco do Brasil, realizado agora em março de 2012, certo? Para alguns estados, como o Distrito Federal, Bahia, Alagoas, certo? E nós temos aqui a sequência das questões. Então, em 2 vídeos anteriores aí, nós gravamos as questões 31, 32, 33 num vídeo, depois 34, 35, 36 no outro vídeo, e agora a gente vai tentar fechar aqui nesse vídeo as demais questões desse concurso, que são mais 4, de 37 a 40, fechando assim as 10 questões que foram cobradas nesse concurso do Banco do Brasil de 2012. A gente tem agora aqui uma questão onde nós temos uma figura do PowerPoint 2007. Então, o PowerPoint, que não é um programa que normalmente está dentro das questões escolhidas pela organizadora, mas no caso aqui do concurso, como foram 10 questões de informática, certo? E lembrando que os concursos bancários aí, a parte de informática, ela está aí valendo como um peso maior, né? Porque está dentro dos conhecimentos específicos, da parte específica, né, do edital. E outro detalhezinho que a gente tem acompanhado já o começo da transição de questões de concurso cobradas em cima do Office 2007. Então, a gente está aí já há alguns meses, digamos assim, esperando essa real transição, que se deixe de cobrar em concurso questões sobre o Office 2003 e passe a cobrar sobre pelo menos o Office 2007 ou já o Office 2010 mesmo. Também pare de se cobrar questões sobre o Windows XP e comece a ser cobradas questões sobre o Windows 7. Então, a gente já vê algumas organizadoras já com essa movimentação com relação a essas versões mais recentes desse pacote de aplicativos. Portanto, aqui uma questão do PowerPoint 2007. Uma questão que, na nossa opinião, ela é complicada devido a cobrar um recurso aqui de Smart Art, tá? Onde existem dezenas de modelos de Smart Arts. E aí, simplesmente, a organizadora coloca uma figura e, pela figura, você tem que, digamos assim, adivinhar, saber, conhecer que modelo é aquele ali, entre dezenas que existem. Então, essa é a dificuldade que a gente acha aqui que os candidatos encontraram na resolução dessa questão. Então, a questão diz assim: a figura a seguir apresenta um slide criado no aplicativo PowerPoint, versão 2007, com um texto selecionado. Então, nós temos aqui um slide, certo? Título e conteúdo abaixo, que é um conteúdo com uma lista com marcadores abaixo do título. E aí, dessa primeira figura, a gente passa aqui para um outro slide. Na sequência da questão, nós já tínhamos uma outra, onde o título permanece e aquela lista de itens que nós tínhamos abaixo do título se transformou aqui nesse tipo de conteúdo, um Smart Art. Após aplicar o comando converter em Smart Art ao texto selecionado e logo em seguida um estilo de efeito moderado ao elemento gráfico gerado, o resultado apresentado foi o seguinte. Então, esse que a gente está mostrando aqui, certo? Agora, entre as opções que nós tínhamos de modelos, de tipos, no caso, esses são os itens. Analisando-se esse resultado, conclui-se que o elemento gráfico Smart Art utilizado foi. Então, nós tínhamos aqui ciclo básico, radial divergente, setas divergentes, Venn básico. Então, a gente tinha aqui alguns tipos realmente existentes de Smart Arts. Vamos alternar aqui para uma janela do PowerPoint, certo? Onde nós já deixamos aqui, para não perder muito tempo, preparado, com o meu nome, Augusto César, no título, e aqui abaixo uma lista de itens, Windows, Word, Excel, Internet, e-mail e o item segurança. Bom, no menu Inserir, ou na guia Inserir, nós temos aqui um item chamado Smart Art. Então, nós podemos editar o Smart Art, ou nós podemos editar um texto primeiro e depois já converter o texto selecionado em Smart Art. Então, se eu clicar aqui no botão Inserir Smart Art, escolher elemento gráfico Smart Art, aí nós temos aqui, ó, todos os tipos, tudo, lista. Aí nós temos aqui, ó, lista básica em blocos, lista com imagens e legendas, lista vertical com marcadores, e aí vai. Um, outro, e aí vai indo. Aí vem processos, processo de ênfase, ênfase com imagem, fluxo alternativo, linha do tempo básica, e aí vai. E aí a gente vai passando,
Aí chegamos aqui em ciclo, né? Aquele que a gente tem lá na questão, ciclo básico, né? Que nós temos, se eu não me engano, lá na letra A da questão, que é a opção correta. E temos várias outras opções aqui de ciclo. Ciclo de texto, ciclo em blocos, ciclo não direcional, pizza básica, ciclo segmentado, ciclo multidirecional, e aí vai, gente. Então, são dezenas de Smart Arts. Então, como você decorar todas essas imagens, todos esses formatos e o nome de cada um deles? Complicado, né? Então, nós podemos aqui escolher um desses e depois solicitar a edição, né, desses tipos. Esse ciclo básico aqui, ok. Aí nós vamos ter aqui a possibilidade de digitar ou de editar os textos dentro aí desses círculozinhos aí que apareceram na imagem. No caso aqui, como a gente já tem um texto editado, nós podemos selecionar o texto, clicar com o botão direito do mouse e escolher justamente a opção que está lá na questão, converter em Smart Art. Ao apontar para converter em Smart Art, você tem aqui, ó, vários elementos de Smart Arts, né? Pelo menos uma boa parte daqueles lá, e aqui você tem mais elementos gráficos de Smart Art, para mostrar todos aqueles aí, você escolher qual o elemento realmente que você deseja converter o texto selecionado. Bom, nós já apontamos aqui para onde aparece ciclo básico, e ao clicarmos, já vai ser automaticamente convertido para aquele mesmo modelo que foi colocado lá na questão. Tá? Então, uma questão sobre um recurso aí denominado Smart Art, do PowerPoint 2007, tá? Mas que, como nós falamos, complicado pela quantidade de tipos, de modelos, de elementos de Smart Art que existem no PowerPoint 2007, e aí você detectar simplesmente pela imagem que foi colocada na questão, que a opção é essa aqui, a letra A, ciclo básico, entre vários outros que foram colocados. Tá? Então, letra A, a opção correta dessa questão. A próxima questão, que é a de número 38, fala sobre correio eletrônico. E eu me recordo aqui que em outros vídeos anteriores, nós já falamos aqui bastante sobre os recursos chamados cliente de e-mail e webmail, né? Qual é a diferença? Então, explicando aqui rapidamente, já que a gente vai ter justamente essa comparação nessa questão, mais uma questão com esse tipo de comparação, o webmail é uma interface de correio eletrônico que você utiliza a conta de e-mail através de uma página do provedor que administra os seus recursos de e-mail, sua conta de e-mail. Então, você utiliza um programa para navegar na internet, um navegador, um browser, para que possa acessar a página de e-mail do provedor. E aí, através dessa página de e-mail, você tem vários e vários recursos que são disponibilizados também em programas específicos de e-mail, que são chamados clientes de e-mail. Então, por exemplo, o Outlook Express, que é citado aqui nessa questão, é um programa cliente de e-mail que já acompanha o pacote do Windows, nativo do Windows. Tá? Poderíamos citar também o da Mozilla Foundation, que é o Mozilla Thunderbird, que é um cliente também de e-mail. E aí já esses programas de e-mail, eles precisam que uma configuração seja feita específica, certo, em um computador. Algumas informações sejam passadas, como o endereço de e-mail do usuário, o endereço dos servidores de entrada e de saída do provedor de e-mail, o nome de usuário da conta e a senha de entrada. Então, todas essas configurações devem ser repassadas, executadas em uma máquina em que se deseja que o cliente de e-mail seja utilizado ao invés de você acessar o seu e-mail pela página do provedor. E aí, então, com essa configuração, o cliente de e-mail ele já tem todos os recursos necessários para buscar as mensagens de e-mail no endereço do servidor que você configurou no cliente de e-mail, com seu nome de usuário e senha também, e transferir essas mensagens para uma pasta no disco local. E com isso, sempre que você precisar utilizar, ler essas mensagens, você não precisa estar com o computador conectado à internet, abrir a página de um provedor utilizando o navegador e acessar as mensagens pela página do provedor. E sim, apenas abrir o programa, iniciar Outlook Express e já ter ali na caixa de entrada na janela do programa todas as mensagens que você baixou do servidor, do provedor, para o disco local em uma pasta no seu computador. Então, é um recurso que é utilizado muitas vezes porque nem sempre você tem a máquina conectada à internet. Nem sempre você tem o recurso da conexão, certo, sendo estabelecido no seu computador.
Bom, com relação a essa breve explicação, né, porque nós temos outras diferenças, e até nos itens que nós vamos ler aqui, a gente vai especificando isso, essas diferenças. A questão diz assim: o uso de correio eletrônico é normalmente efetuado por meio de clientes de e-mail, como o Outlook Express da Microsoft, ou por meio de webmails, ferramentas disponibilizadas pelos provedores de internet em seus sites, tá, para que você possa realmente utilizar os recursos de e-mail. Considerando como exemplo o programa da Microsoft, o Outlook Express, verifica-se que uma diferença entre essas ferramentas disponibilizadas pelos provedores, ou seja, o webmail, e o programa cliente de e-mail, Outlook Express, consiste no fato de que nele, no caso aí no programa Outlook Express, vamos lá. Letra A. As mensagens são gravadas em uma pasta específica na máquina do usuário para serem visualizadas. Então, o que a gente falou agora há pouco, no cliente de e-mail, as mensagens, elas são baixadas e armazenadas, gravadas em uma pasta específica na máquina do usuário, disco local, para serem visualizadas. Enquanto no webmail, não é necessário essa operação. Por quê? Porque enquanto você está usando o webmail, as mensagens residem sempre lá no servidor de e-mail do provedor. Então, você não precisa baixar as mensagens ou configurar o programa para baixar as mensagens, já que sempre que você precisar utilizar o webmail, as mensagens estarão disponíveis no servidor. Então, pelo recurso webmail, toda vez que você acessar a página referente ao seu e-mail, no site do provedor, as mensagens estarão ali disponíveis para você, sem a necessidade de você estar tendo esse trabalho de baixar as mensagens inicialmente. Esse é o item correto da questão. A letra B diz: as mensagens são salvas automaticamente na pasta rascunhos, assim que são criadas, enquanto as mensagens são salvas no webmail apenas se o usuário comandar essa operação. Então, veja bem, no cliente de e-mail, as mensagens não são salvas automaticamente na pasta rascunhos. Não são salvas ali na pasta rascunhos. Você tem que utilizar o procedimento de clicar no menu arquivo, comando salvar, para poder salvar na pasta rascunhos. Porque quando você termina de elaborar pelo Outlook Express uma mensagem, coloca, lógico, o endereço dos destinatários, título, tudo bonitinho, e clica no botão enviar, ela vai para a caixa de saída, do Outlook Express. Se você utilizar o recurso menu arquivo, salvar, é aí que vai para a pasta rascunhos, para que você possa, por exemplo, continuar trabalhando na mensagem posteriormente e depois de realmente pronta, mandar enviar. Tá? Então não tem esse negócio de automaticamente ser enviada para a pasta rascunho. Enquanto no webmail você tem que comandar essa operação. Não, no Outlook Express, no cliente de e-mail, você também tem que comandar essa operação. A letra C. Existe um limite de 20 destinatários para cada mensagem a ser enviada. Enquanto no webmail, esse limite é de apenas 5 destinatários. Veja bem, o provedor de cada usuário, de cada conta de e-mail, é quem estabelece até quantos destinatários por mensagem você pode utilizar. Não é o programa que você está utilizando, se é um cliente de e-mail, ou se é o webmail, se é o navegador pelo site, pela página do provedor. Não é o tipo de programa, o tipo de recurso de e-mail que estabelece a quantidade de destinatários. Não, é justamente o provedor de e-mail. Tem provedor de e-mail que permite 20 destinatários, tem provedor de e-mail que permite você mandar até para 25 destinatários numa mesma mensagem. Então, totalmente errado o que está aqui na letra C. Vamos ler aqui a letra D. Existe uma pasta específica para catalogar as mensagens enviadas. Enquanto no webmail, essas mensagens são descartadas após o envio. Então é falso. Tanto no cliente de e-mail como no webmail, nós temos esse recurso, tá, de guardar uma cópia das mensagens que foram enviadas. Então nós temos a caixa de saída com os e-mails que já foram enviados, no Outlook Express, e a pasta itens enviados que guarda uma cópia das mensagens enviadas. Que tanto no cliente de e-mail como na maioria dos provedores no webmail, é possível você configurar se deseja ou não guardar uma cópia em uma determinada pasta das mensagens que já foram enviadas. Ok? E a letra E diz: os arquivos anexados à mensagem podem ser de qualquer tipo, enquanto no webmail apenas arquivos de texto podem ser anexados à mensagem. Então isso é falso. Tanto no programa cliente de e-mail como no webmail, você pode anexar diversos tipos de arquivos,
tá? Qualquer tipo de arquivo, a mensagem no webmail não tem essa limitação de só poder anexar arquivos de texto, lógico. Textos, imagens e vários outros. Bom, a questão 39 desse concurso nos diz aqui: nas empresas, o ataque às informações eletrônicas por vírus, malwares e hackers é muito comum pelo fato de as redes estarem habitualmente conectadas à internet. Para proteger suas informações, entre outras atitudes relacionadas à segurança, as empresas devem. Bom, no caso aqui, quais são alguns recursos que a gente deve conhecer para melhorar a segurança da informação em dados de uma empresa? Bom, fazer uso de aplicações, softwares, que ajudam a proteger realmente os dados de uma empresa, como firewall, que ajuda a proteger a conexão, ou seja, fazendo uma filtragem de dados de cada informação que vai entrar na máquina de um usuário, na máquina de uma empresa, num servidor, certo? Então, normalmente existe o software firewall para dar esse primeiro combate às informações que vão entrar em um computador por meio de conexão de rede. E também o uso, é lógico, do programa conhecido como antivírus. Também é recomendado que, caso ocorra algum tipo de falha, né, de firewall, de antivírus ou de próprio erro humano, de manuseio com máquinas, que se façam backups, cópias de segurança de dados importantes, né, da rede, da empresa. E esse foi um dos itens que a organizadora escolheu para colocar, que foi no caso aqui no item C, efetuar cópias periódicas de suas bases de dados. Então essa é uma das recomendações principais, tá, que se tem no meio, no ambiente de segurança da informação. Fazer cópias de segurança, backups de informações de dados importantes. Como também, como nós citamos, o uso de aplicações, softwares, para aumentar o nível de segurança, bloqueando determinados códigos ou ações maliciosas que podem ser executadas em rede. Então, a letra C, a opção correta dessa questão. Finalizando aqui, a última questão desse concurso foi a questão número 40 sobre o Microsoft Word versão 2007. Um tipo de questão que a gente vem aqui já batendo nessa tecla, que nessa transição de cobrança de Word 2003, Excel 2003, Office 2003 para 2007, vai ser muito comum esse tipo de questão que a gente já resolveu aqui de vários outros concursos, perguntando em qual menu daqueles novos menus, daquelas novas guias, diferente dos menus do Office 2003, se encontra um determinado comando. Então aqui, no Microsoft Word versão 2007, a guia Referências, então aquelas opções de guias na parte superior do Word, do Excel 2007, entre elas nós temos aqui no Word a guia Referências. Oferece por padrão um comando. Bom, aqui nós temos na letra A e na letra B, ainda nesse slide que a gente está aqui na tela, visualizar resultados e definir idioma. Nenhum desses dois comandos estão na guia Referências. Se nós alternarmos aqui para uma janela do Word 2007, o comando visualizar resultados, nós temos uma guia aqui chamada Correspondências, trabalha com o uso de mala direta. Nós temos aqui um botão chamado Visualizar Resultados. O botão ou comando Definir Idioma, se nós alternarmos aqui para a guia, deixe-me ver, Revisão, nós vamos ter bem aqui um comando que permite definir o idioma a ser utilizado para verificar a ortografia de palavras, textos no documento. Então está na guia Revisão. Voltando aqui à questão, os outros três itens. Linhas de grade, controlar alterações, marcar citação. Linhas de grade e controlar alterações também não está na guia Referências. Linhas de grade está na guia Exibição, está aqui, exibir linhas de grade sobre a página, no documento do Word. E o outro comando, que é controlar alterações, foi o mesmo que caiu no concurso dos Correios 2011, está aqui na guia Revisão. Controlar alterações. Portanto, o último item aqui, que é o item marcar citação, nós vamos ter justamente nessa guia Referências. Está aqui ele lá no finalzinho, adicionar texto selecionado como entrada no índice de autoridades, que é justamente o que a gente tem lá como opção E. Letra E, a opção correta dessa questão sobre o Word 2007. Então a gente conclui com isso aqui, certo? Todas as questões do concurso do Banco do Brasil, realizado para o Distrito Federal, Bahia, nesse ano de 2012, março de 2012. Em breve a gente volta com